the video for references? Yes, that's great. We are recording. So, guys, I hope you are doing well. Isabelle is here now. I'm going to call the Hello, names. teacher. Hi, Isabelle. I'm going to call the names in a little bit. Daqui a pouco eu faço a chamada dos nomes. Esperar mais um pouquinho porque o pessoal vai chegando, né? We wait a little bit. People are arriving. I'm already sharing my screen with you. Welcome to our class. We'll get started to make this time very useful. So, guys, I want to start the meeting today inviting you for 2 activities from my projects. One activity is International Teen Conversation Exchange. This activity is for teenagers from all over the world to meet online to have conversation. So we have people participating from different countries. I'm going to have to put the link in another. I'm adding this to the chat. Eu estou colocando aqui no chat, mas também fica nas anotações das aulas e deve ter sido compartilhado também no grupo de líderes. Qualquer coisa eu vou pedir para dar mais uma reforçadinha hoje nesse convite. Algumas pessoas da turma já participaram. Houve férias de verão no hemisfério norte e nós estamos retomando agora. O ano letivo em muitos países começa agora. The school year in Europe, for example, in the United States, in Italy, the Czech Republic, Israel, they start now, the year. Eles geralmente começam em setembro, outubro, começam o ano letivo, né? E vão até junho do ano que vem. Então, a gente teve uma pausa aí em maio, junho, julho, agosto. E agora a gente está retomando o International Teen Conversation Exchange. Tem que ser teenager, tem que ser adolescente ali, dos 14 anos aos 20. Tem que conseguir se comunicar em inglês, so intermediate level is a requisite. It's important because the meetings are 100% in English. Os encontros são com pessoas de outros lugares, 100% em inglês. Então, para iniciantes é um pouco mais difícil. E como a gente faz salinhas pequenas de 3, 4 pessoas, a pessoa pode até se sentir mal dos outros estarem falando bastante e a pessoa não conseguir falar. Por isso a gente pede que tenha intermediário para esse programa aqui. There is a video for information. So it's a funny video. It's very cute. I recommend that you take some time to watch it. It's not very long. I think it's 3 minutes. Se vocês querem conhecer um pouquinho, entender um pouquinho sobre esse programa. And there is the registration form, ok? Lembrando que quem já estava, por exemplo, a Bárbara, a Elissa, me veio esses 2 nomes, mas tem mais gente nessa turma que participa. Não precisa se inscrever, porque já sabe ali dos encontros, já está no meu grupo de WhatsApp, já recebe ali as listas de quem vai para cada reunião. Quem se inscreveu tem problema, é que eu já tinha participado, só que daí mandaram no grupo, daí eu me inscrevi de novo. There's no problem. Me inscrever de novo também. Oh, it's not a problem. It's not a problem. And it's open for people in the community. Anybody can participate. Okay, not only students from IFSC, but the community in general. It's an open program. É um programa aberto à comunidade. Se vocês conhecem alguém que possa se interessar e atende esses requisitos, please share the message, share my contact. Teve gente do IFSC que já passou meu contato direto, né, para conversar comigo.
E quando é alguém de fora, eu faço uma entrevista para conhecer a pessoa, né? E daí eu coloco junto conosco no programa. Ganha certificado, o projeto está aberto até dezembro desse ano. A hora que eu fechar, ali em dezembro, o certificado vai aparecer direto no SIGA das pessoas participantes, tá? So it's a great opportunity to practice English. And there is one more. Tem mais um, que é o Conversation Group. We will have thematic encounters. Nós vamos ter agora em outubro alguns encontros temáticos do grupo de conversação. Nesse aqui, mesmo o iniciante pode participar, if you are a beginner. Porque quem é mais iniciante pode escutar um pouquinho mais, ficar escutando e depois, quando se sentir à vontade de falar. Yes, Bárbara? Já vai voltar? É hoje já? Sim, é um pouquinho diferente nesse semestre, Bárbara. Antes eu nós... não tinha recebido e-mail, nada, daí eu achei que... Não recebeu desse aqui? Era para ter recebido. Vou verificar o que houve, tá? Porque o teu e-mail tá na lista. Vou verificar o que houve. É que assim, ó, antes nós tínhamos o grupo de conversação, um horário e um dia regular toda semana. Nesse semestre, nós vamos experimentar encontros em dia e horários diferentes com temas já previstos. Então, por exemplo, hoje está previsto um encontro, conforme essa informação que eu coloquei aqui no chat. This one will be about remarkable people, like people who are very important for you in your life, people who are role models for you. Let me write here the word role models. Pessoas que são exemplos para vocês. Então, esses encontros já vão ter tópicos pré-definidos. Tem outro encontro nesse mês que vai ser sobre inspiring movies, filmes que inspiram vocês, os participantes do encontro, daí vão ser convidados a falar sobre esse tópico. E mais para o final do mês vai ter um sobre Halloween, se alguém gosta de Halloween, para falar sobre as tradições, o que as pessoas fazem. Enfim, então tem 3 tópicos previstos para o mês de outubro. Tá? É um pouco diferente, todos são em dias diferentes. Por exemplo, um é na terça, outro é na quarta, outro é na sexta. O horário também, um é às 7, outro é às 8, um é às 9, tá? A gente vai experimentar, sim, desse semestre para tentar atingir mais pessoas, porque às vezes a gente marca quarta às 8. Várias pessoas não podem naquele horário. Então, se tiver outros dias, outros horários, quem sabe um ou outro encontro, outras pessoas vão conseguir se conectar conosco. Ok? So, these 2 invites. Eu estava participando antes, mas aí acabou que na quarta eu estava tendo um compromisso, aí por isso que eu parei de ir. Yes. Então, a gente vai fazer essa tentativa, vamos experimentar esse semestre ali, parece que ficou curtinho, porque é outubro, novembro, um pedaço de dezembro, né? Depois tem fevereiro, mas fevereiro ficou solto lá ano que vem. Então, a gente decidiu experimentar assim, fazer em dias diferentes. Então, a gente vai estar sempre anunciando. Vocês devem ter recebido no grupo de líderes? Ou não chegou a ir? Esse eu acho que a gente não recebeu. Tá. Eu acho que no grupo dos líderes não foi. Não? Tá bem. Eu vou verificar o que houve. É que às vezes é muita coisa. Às vezes a gente pede para o Mozart e ele já tem 10 coisas para postar, daí ele deixa para o outro dia. Tá? Mas já tá anotadinho aqui, ó. No meu intervalo, antes da minha outra aula, já vou correr atrás disso para compartilhar com vocês. E aqui no chat, vocês estão sabendo, ali tem os links. E nas anotações da aula, you have it here on our class notes, all right? So I think this will be fun. The topics are fun.
The times are different, so if you can participate, you should take advantage of these opportunities. And this one starts today too. Bom, todos começam, né, agora, no início de outubro, mas tem encontros ao longo do semestre até dezembro. Então, não quer dizer se vocês não podem essa semana, quem sabe na semana que vem vai dar um tempinho, vocês vão participar. São programas que continuam, isso é importante de vocês saberem. Alright, so now we can continue here. Olhem no chat, tá? Se alguém não leu essa informação aqui na tela, ela está no chat. Just to remember, last class we were checking some imperatives in English because you are going to prepare instructions in your big assignment for October. No trabalho que é maior, aquele de outubro, vocês vão lidar bastante com instruções, ou seja, dizendo como que a pessoa pode costurar, recortar uma certa peça de roupa de acordo com a proposta de vocês. Então, a gente deu uma olhada como que ficava o imperativo em inglês. Só para lembrar. Another topic that might be very useful for you are some modal verbs. Esse é outro tópico que pode ajudar no trabalho de vocês. And they are some modals that are important. There are many, existem vários, né? Os usos também existem vários. A gente vai concentrar um pouquinho no que seria mais útil para instructions to. Quando você está passando instruções, dando sugestões, como uma pessoa pode fazer algo, que é o que está mais relacionado com o próximo trabalho. So here we have this table that shows, I think it's better if I share on my PDF. Let me see. Só ver se não fica melhor eu mostrar direto no PDF. Yes, I think it will be better. Eu vou trocar a tela um pouquinho, tá? Very quick, my PDF is open here, so we can take a look at this page. So some of the verbs, some of the modal verbs, and the idea that they express, for example, ability. When you want to show the ability to do something, for example, I can speak 3 languages. Can, a tradução é posso. Então, eu posso falar 3 línguas. Negative, for example. I can't read Latin because it's too difficult. This one here is negative. It's can't. É o can mais o not. And another one to express ability. I couldn't study when I was at school. Couldn't é poderia, é o passado do can. Também tem o not, então eu não podia estudar isso quando eu estava na escola. Tem a ideia de poder, um usado mais no presente, que é o can, e o couldn't, poderia ou podia no passado, para indicar ability. Permission, os mesmos verbos também dão a ideia de permissão, o can e o could. There is also may. A tradução também é poder. You may take as much as you like. Então, você pode pegar algo ali que você está se servindo. Como aqui tem 2 pessoas e um bolinho, eu acho que é se servir do bolo. Então, você pode se servir desse bolo, você pode pegar as much as you like, tanto quanto você quer. Qual que é a diferença se os dois são traduzidos como
poder, tanto o can quanto o may. Alguém sabe dizer? No? Nobody? Eu vou chutar, tá? Ok. Eu acho que MEI é mais, tipo, pra pergunta em relação, tipo, eu posso ir no banheiro, esses tipo de coisa, eu acho. Não sei. Uhum. Pode dizer assim, may I go to the toilet? Yes. Or you can say, can I go to the toilet? Yes. Também pode dizer. May I go to the toilet? Também fica bom, can I go to the toilet? O que tem de diferença que algumas pessoas fazem a escolha na hora do uso? O may parece mais formal, mais respeitoso, ele não é tão comum do dia a dia. O can é mais popular. Mas é uma escolha mesmo, as duas frases vão funcionar, os dois verbos vão funcionar nesse contexto aqui de permissão, tá? Às vezes é uma questão de país também, por exemplo, na Europa eu escuto muito mais as pessoas usarem o may. May I go to the bathroom? May I drink some water? Nos Estados Unidos eu escuto mais o can. Eu só escuto mais o may quando eles querem ser mais, mostrar mais educação com quem eles estão falando. Então, às vezes tem a ver com onde você está, ok? Mas para nós brasileiros estudando inglês no Brasil, os dois funcionam, vai da gente sentir ali do momento ou interpretar num filme, num seriado, qual que eles estão usando, qual seria o motivo. Mas se vocês perceberem, seriados mais europeus ou puxando para o inglês mais britânico, o may vai ser mais comum na minha percepção, pelo que eu noto assim. Mas na tradução, nessa questão de permissão, it's the same. Request, we have some for request here. Para fazer pedidos, solicitar algo. Can or could you give me a ride home later? Então, pode ou poderia você me dar uma carona para casa mais tarde? Give me a ride. Ride é carona. Later, mais tarde. Would you email James for me? Would é a terminação ria no verbo. A gente não consegue traduzir ele sozinho. Would, só a palavra would. Tem que ver qual que é o verbo da frase. Nesse caso é email, write a message, an email message. Então, é mandar e-mail. Se aparece o would, fica mandaria, com uria no final do verbo. Então, mandaria você um e-mail para o James, para mim, por favor? Então, você escreveria lá uma mensagem para o James por e-mail para mim? Will you lock up the office tonight? Então, o will também. Eu não consigo traduzir ele aqui sozinho, como eu estava fazendo com o can, com o may, com o could. Não consigo. Eu tenho que ver qual que é o verbo da frase. No caso aqui é lock up, que é chavear. Lock up the office tonight. Chavear o escritório hoje à noite, tonight. Então, o will vai colocar a terminação no futuro do verbo que está na frase, do verbo principal. Então, você vai chavear o escritório para mim hoje de noite? O will se refere ao futuro. Então, eu estou falando a frase no futuro, mas eu estou pedindo, na verdade, olhem aqui a ideia que está passando, requests, tá? So, I'm asking you, eu estou pedindo para vocês, will you study for the test? Então, você vai estudar para o teste? Eu estou te perguntando se você vai, mas eu estou no sentido de request. Eu estou te pedindo para você fazer isso. So, these are some examples. Offers. When you offer something, help, for example, here. Can I help you with those? There is a woman
And she has big bags. So can I help you with those? Posso ajudar com aquelas sacolas? Ela tem algo pesado. Those são aquelas, se referindo às sacolas. Can I help you with those? O can, de novo, posso, né? O may, de novo. May I take one of those for you? Posso carregar uma dessas para vocês? Para você, no caso, é só uma mulher. Shall I carry some of your bags? So, I'm offering to. Então, posso carregar uma das suas sacolas para você? Então, se oferecendo aqui para ajudar, ó. Help. Usaram o take também para pegar uma das sacolas, ou o carry para carregar. O shall aqui, ele vai funcionar como poder. Posso eu ajudar você com essas sacolas? Tem o shall também, que a gente viu usado mais para tu tá dizendo, perguntando para a pessoa, mas na verdade tu tá dizendo o que é para ela fazer. Também poderia ser aqui. Shall you study for the test? Isso que eu tô querendo dizer. Suggestions and advices. Esse aqui é um que pode aparecer bastante nas frases de vocês, tá? For example, you should or ought to go to the doctor. So, it's a suggestion for you. É uma sugestão que a pessoa está dizendo. Você deveria ir ao médico. Tanto o should quanto o ought to podemos traduzir como deveria, no sentido de dar um conselho, uma sugestão para a pessoa. E nas instruções de vocês podem usar you should, você deve fazer assim, você deveria fazer assim, para costurar essa peça, a peça que vocês estão trabalhando. You could try the new medicine. Você poderia experimentar, tentar o novo remédio. So, could. Observem que ele aparece em várias dessas situações. Né? E vocês não precisam memorizar, por exemplo, a ideia e os exemplos. A ideia aqui e os exemplos. A melhor maneira de estudar modal verbs é tentar entender eles na frase. Porque se vocês vão tentar categorizar essa ideia aqui, esses exemplos, vai dar confusão, porque às vezes tem outro modal verb que nem está aqui e que naquela frase aparece com o mesmo sentido de conselho, por exemplo. So, these are common for the instructions. Esses aqui vão ser mais comuns na hora de falar como a pessoa pode fazer. Por exemplo, aqui o can não está aqui, está em outras, ó. Can. Está aqui em habilidade. Mas vocês também podem usar nas instruções. You can cut the end of the pillowcase. Vocês podem cortar essa ponta aqui. Pode usar o can, com certeza. Então, é isso que eu quero dizer. Essas categorias é para tentar explicar as ideias que eles passam. Mas só na frase e no contexto é que a gente consegue determinar. Let's see this for obligation. Esses aqui é o verbo mais forte, né? O must, você tem que. Ou must not, não tem que. So, you must arrive on time for work. Você tem que chegar na hora para o trabalho. Must. Tem que, você deve arrive on time for work. You must not be late for work. Você não deve se atrasar, be late for work. So this is a very strong verb. Sorry. Deixa eu só diminuir aqui. Agora eu vou conseguir. Yes. Logical deductions. When you are deducing something. For example,
Ou it can't be Jane because she's on vacation. O telefone tá tocando, dá para ver que tem um telefoninho aqui do lado. Here we go. E a pessoa pensa assim, ó, it can't be Jane. Ah, não pode ser a Jane. Por quê? Because she's on vacation. Ela tá de férias. It could, might, or maybe Dave. Então, poderia ser o Dave, pode ser o Dave, o might e o may também. Todos querem dizer pode. A diferença é que o may é mais no presente, pode ser o Dave. E o might é poderia. Poderia ser o Dave. O could também é poderia ser o Dave. I don't know. Qual que é a diferença, já que os dois são poderia? Às vezes eles são usados de forma sinônima igual, igualzinha, mas também, às vezes, na hora de falar, as pessoas escolhem mais o might, quando eles querem usar um verbo mais fraco, quando eles não têm tanta certeza do que estão falando. É uma possibilidade bem remota. O could para indicar um pouquinho mais de certeza. Isso é uma escolha da pessoa, daí na hora de escolher o verbo. Mas muitas pessoas usam ou um ou outro como se fosse exatamente igual. And here must. Como eu falei, o verbo mais forte aqui dessa lista que a gente está olhando, it must be Tom, since nobody else ever calls. Então deve ser o Tom, já que ninguém liga. Então aqui, mais certeza ainda, deve ser o Tom, com certeza, já que ninguém nunca nos liga aqui para casa, it must be Tom. Okay? So these are some of them. Uma lista breve, não tem todos, mas que é importante para a gente começar a notar que tem que ver na frase a ideia que eles estão passando. Existem categorias pré-definidas, mas é na frase e pelo contexto que a gente vai conseguir entender melhor. O que é importante perceber também? Aqui, nesse quadrinho da direita, deixa eu ver se eu consigo circular ele. Numa frase, a gente precisa perceber que o modal verb, ele também é considerado auxiliar, ou seja, ele está sempre com outro verbo, ó. I can play the piano quite well. So, there is always a verb with this. Então, ele está sempre acompanhando outro verbo. I can play. E não vai o to no meio. Tem uma regra geral em inglês que quando tu tem dois verbos, tem que escrever o to no meio. E quando é o caso de modal verbs, there is no to there. You should run a marathon. Frase afirmativa, o verbo modal destacado em vermelho e run é o verbo principal. Nesse quadro aqui, para mostrar quando tem a negativa, que basta acrescentar o not. So, you should run a marathon. Você deveria correr uma maratona. You should not run a marathon. O not vai depois do modal e antes do verbo principal. Para pergunta, I'm sorry. Let me just... Here we go. A pergunta, com verbos modais, ele troca de lugar. For example, they should visit the castle. Eles deveriam visitar o castelo. Se fosse uma interrogativa, o modal passa para frente do sujeito, como está indicando aqui na flechinha. Should they visit the castle? Aqui também, desse lado, nós vemos várias com o modal no início da frase, porque eram perguntas interrogativas.
ok? E tem algumas que eu estava falando aqui, quando tem dois verbos, um é o modal e o outro é o verbo principal, não vai o to no meio. Mas tem dois casos de verbos que são considerados modais, que é o ought to e o have to, que tem já o to na sua estrutura mesmo. Então, you ought to learn how to drive. Ought to, retomando, ele é a mesma coisa que o should, é um conselho, né? Uma ideia que você está dando para a pessoa. Você deveria aprender como dirigir, how to drive. Agora, o have to, ele se compara ao must, até na hora de traduzir. O must é deve e o have to é tem que. Então, você tem que aprender. Esse aqui é mais forte. Você está dizendo que a pessoa tem que fazer aquilo. Alright? So, just to have an idea of the main structures. Então, só para vocês terem uma ideia de onde na frase que ele aparece, onde que ele está colocado, quando é negativo, quando é pergunta. Geralmente não tem o to no meio, exceto esses dois aqui que já vem com o to ali no meio. Right? So let me see if everything is okay here. No people writing in the chat. I think now I can go back to my notes. Switch the screen. Trocando a tela. Here we go. Yes. So here, I'm gonna open this website. Tudo isso aqui que eu estava usando está nas anotações da aula, tá? E os sites que eu vou abrir agora também, que eu coloco lá no Siga junto com o vídeo depois. So here, for some extra study, there is this website with the categories and examples that are very good. For example, can. All the use for can and examples on the side that can be very useful there. Could as well, may, might, must not or may not, a forma negativa dos verbos anteriores. Ó, aqui abrindo outro material, já tinha um que não estava naquela tabela. Então, às vezes não tá tudo lá organizadinho, certinho no lugar. Mas esse aqui, o need not, quer dizer não precisa, pode ser considerado um modal também. O ought to was there, shall, should, will, all of them with the examples on the site. E o mais legal é que tem exercícios aqui no final para praticar. Para quem quer tirar um tempinho a mais e fazer mais exercícios para treinar os seus modais ou a sua interpretação dos verbos modais. Okay? So you have it there. And you have another suggestion here. For our sewing project, alguém sabe do que eu tô falando? Nosso sewing project? Alguém conecta aí? Projeto que a gente precisa fazer para outubro, que é um banner que a gente tem que fazer sobre alguma coisa de costura. De pra costura, para made by yourself, para fazer você mesmo. Perfect. Yes. Então, para esse projeto, os principais that you maybe will use in your text. Ok? É claro que da outra aula também os imperativos, mas aqui também, né? Should, can,
Could, of course, you can use could. Let's see here in the list. Sometimes, se vocês querem falar de forma mais forte, algumas partes que eles têm que fazer dessa forma, poderia usar o must ou have to. For you should, ought to, detalhe, should, os dois querem dizer a mesma coisa. Should, bem mais popular, em inglês mais americanizado. Ought to, bem mais comum de ver em inglês mais europeu, mais puxando para o inglês britânico, é mais comum de ver ought to. Mas os dois querem dizer a mesma coisa e se entendem usando qualquer um. São alguns exemplos que podem aparecer no texto de vocês, ok? Ou se vocês, na hora de selecionar ali o que vai ficar do texto. Ô, prof, mas aí não pode usar só o verbo, tipo, paint, paint? Pode, of course, yes. Que bom, porque a gente fez assim até. No problem. Pode sim, tá? Até esse que tu tá falando se encaixa mais aqui, ó. No imperativo direto. Tá? Que é o verbo direto, tá dizendo direto o que é pra pessoa fazer. Sim. Yes, it's totally fine. Join Totally fine. também, né? Que é juntar. Join, yes, Yes, tem vários exemplos, né, que a gente viu naquele do pillowcase sewing dresses. There are various examples there, ok? Já que a gente está falando do Sewing Project, eu vou pular essa partezinha do Enem, depois eu volto aqui. Eu vou aqui para o final. E daí depois o restinho do tempo a gente fica ali numas questões do Enem. So the Sewing Project, na hora de falar, é sewing mesmo. Dá para escrever aqui. Something like that, the pronunciation, Sewing Project. It's for October 19th, mas já está postado faz um tempinho, né? Como eu falei, é um trabalho maior, então eu gosto que vocês saibam. I like that you know with a lot of time. Daí vocês podem ir fazendo aos poucos para conseguir concluir. Lembrem-se que vai ter conselho lá na última semana de outubro, então todos os professores já devem estar assim postando many activities for you guys, okay? So I hope you organize yourselves in group, right? So you form a group, you share the tasks, compartilhem as tarefas com seu grupo, né? Cada um faz uma parte, organiza aqui, depois junta tudo, vê como é que ficou. Então, vocês podem se ajudar. Think of a sewing project similar to the pillowcases Dresses for Africa. Então, algum projeto de costura similar ao texto que a gente leu e respondeu perguntas, que era aquele de vestidinhos com fronhas de travesseiro. E vocês vão fazer como se fosse aquele texto em si. Eu acho que eu até coloquei ele aqui. Tá aberto aqui. Eu mostro para vocês lembrarem. Então, o que tem que ter nesse cartaz digital, nessa folha que vocês vão preparar, instruindo como fazer essa peça? Brief and direct instructions using imperatives and or modals, ok? Vai ter, não tem como fugir disso aqui. Se não tiver o modals, como a Bárbara falou agora, vai ter o imperativo, porque são instruções que a gente está lidando. Então, aqui, ó, and or, pode ter um ou outro. Tentar fazer com que elas sejam claras e diretas, essas instruções. Vão conferindo se vocês já estão colocando isso aí no de vocês, ou se já estão pensando em fazer assim. Tem que ter as instruções. Eu não coloquei um número, porque depende muito da peça. Aquele do vestidinho com fronhas de travesseiro tinha 4 ou 5 apenas. 4 ou 5 passos apenas. E estava bem claro. Então, não coloquei o mínimo
depende da peça. Images illustrating your instructions and or the final piece of clothing. Eu coloquei que as imagens podem ilustrar as instruções ou a peça final, porque eu pensei assim, vai que seja difícil ali mostrar em imagens as instruções em si, mas pelo menos a peça final, materiais utilizados, é importante que tenha. A message to motivate readers, uma mensagem convidando as pessoas, né, que façam, que leiam aquelas instruções e que façam também. Don't forget your names and create a title or a name for your project. Que vocês criem um título, um nome para o projeto de vocês. Okay? There is this organization file. Tem esse arquivo para se organizar, mas, no entanto, eu não sei se vai precisar, tá? Não é obrigatório colocar aqui. Eu tinha pensado para formar os grupos, mas vocês já estão há muito tempo formando grupos, vocês já estão bem acostumados, né? Isso acho que é mais importante para turmas iniciais, porque não se conhecem muito, daí vem quem que não tem grupo, vai lá e convida a pessoa, mas acho que não precisa vocês colocarem aqui, tá? As instruções são as mesmas que já estão aqui, já estão no CIGA também, so I think you'll be okay. Do you have questions about this project? Do you think it's clear? It's okay, teacher. It's okay? All right. Se surgir alguma pergunta, vocês me falem, por favor. So now we are going back. Let me see in the chat. No, the chat is okay. So we'll return a little bit and we're going to take a look at some Enem questions. I need to make it smaller and organize it a little bit. Vou organizar um pouquinho. Como eu mexi lá em cima, mexeu em tudo. All right, I think it's better now. Yeah, so first of all, I'm sharing here with you this folder. In this folder here, you have a lot of materials to study English, and one of them is called Enem Testes. So here you have all the Enems, all of them, if you want to take a look at the English part. But this is only the English part, okay? It's not everything. Não é de todas as matérias, eu só vou separando as partes de inglês. Então, se alguém quiser acessar todas as provas de inglês do Enem desde a primeira edição, está organizado aqui, nessa pasta. Today, we are going to take a look at this one. One question from Enem 2019 and one question from Enem 2020. All right? The Enem test, the part of English is very easy, in my opinion, because it's only interpretation of a text. 5 questions total. And the questions are in Portuguese. Só tem 5 questões no Enem de língua estrangeira, independente da língua que vocês escolhem. English, Spanish. You can do other languages too. Italian, German. There are other languages available. The most popular ones are English and Spanish for sure. And as I said, you have 5 questions total. And the alternatives are in Portuguese. Então, só tem 5 perguntas e as alternativas são em português. For example, this one from 2019, it's a
cartoon. And it's a classroom. It says here on the board, back to school, like returning to school, and the teacher is here and the students are here. And one of the students, look that they have the books on their hands, they're holding the books. And this one here on the right, esse aqui bem na direita, he's a little bit doubtful, tá com uma cara de dúvida, assim. Ele tá perguntando algo pro colega. He's asking a question there. How do you turn on this thing? Or how do you turn this thing on? How do you... Então, como você turn this thing on? Como você liga this thing? Como você liga essa coisa com o livro na mão? We have the question. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por. Então, ele está usando essa expressão turn on. Por quê? Por suspeitar que o colega está com seu material por engano, por duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, por desconfiar que o livro levado é de outra matéria, por entender como desligada a postura do colega, por desconhecer como usar um livro impresso. Which one is that? Qual que vocês... Letter A. Letter E. It's the yes, final one. Ele está perguntando como que liga isso, só que é um livro, né? Então tem toda a questão da tecnologia que está implícita nesse texto, que talvez essa pessoa só sabe lidar com aparelhos tecnológicos e não com um livro, um papel em si. Por isso que perguntou como que ligava. Então, assim, as questões geralmente são bem simples. Eles misturam textos mais longos, o outro que a gente vai ver um pouquinho mais longo. São 5. Geralmente tem 2 ou 3 que são um parágrafo inteiro. Parágrafos mais longos também, às vezes 2, 3 parágrafos. E tem sempre imagens, cartoons, tem letra de música, tem muita letra de música. Assim, sempre um ano sim, outro não. Sempre cai um parágrafo de alguma música, uma estrofe de uma música. So it's easy. O que pega no Enem, eu acho que assim, na prova no geral, não só de inglês, é a rapidez com que você faz as questões, porque são muitas questões por um limitado período de tempo, né? Let's see the other text. Então, vocês aprenderem a gerenciar o seu tempo, se colocar na situação da prova, ou seja, pegar uma prova inteira do Enem e se cronometrar fazendo aquelas questões, eu acho que é uma boa estratégia para estudar e se preparar. Alguém já vai fazer esse ano? Eu vou fazer esse ano, prof. Eu tô morrendo de medo. É bom? It's awesome, it's brilliant. A brilliant idea to do it. É bom, né? Para se preparar, para se colocar na situação da prova. This one is a little bit longer. Esse aqui já é maior um pouquinho. It's a longer text. You see, there is a child, and the child is not so okay. There is something wrong in my interpretation from this image. And here we have the text. One good technique is to read the alternatives before. Então, uma boa técnica também é ler as alternativas antes, porque pode ajudar com o vocabulário que está no texto, mas também pode confundir. Então, tem que cuidar, tem que ir pela pessoa, né? Se você sabe, tem bastante vocabulário, quem sabe ler o texto primeiro. Mas para quem é mais iniciante, não tem muito vocabulário, quem sabe as alternativas vão ajudar.
aqui está perguntando: tendo como público-alvo crianças órfãs em situações de vulnerabilidade, a organização não governamental GOAL tem atuado no Zimbábue para... Então, a gente já sabe que o texto está falando, ó, organização não governamental, que o nome é GOAL, atuando no Zimbábue, crianças, órfãos, situações de vulnerabilidade. Já se fala um monte de tópicos, de conceitos que a gente pode relacionar com a imagem que está disposta para a gente. Será que é sobre incentivar a agricultura orgânica? Intermediar processos de adoção? Contribuir para a redução da fome? Melhorar as condições de habitação? Qualificar professores da escola básica? Pode ser qualquer uma dessas alternativas. Eu tenho que ler mesmo e ver o que mais se sobressai no texto para escolher a melhor. GOAL has worked to improve access to food for highly vulnerable and food insecure households in many districts in Zimbabwe. So GOAL improve access to food, acesso à comida. Vulnerable, highly vulnerable, para altamente vulneráveis, pessoas que têm alta vulnerabilidade, and food insecure households. Households quer dizer lares, casas, que têm insegurança de alimentação, mais no sentido de nunca saber se vai ter a comida. In muitos distritos do Zimbábue, we identify such households, supply them with monthly food rations, and conduct monthly post-distribution monitoring. Então, we identify, nós identificamos esses lares, such households, supply them with monthly food rations, daí suplementa, doa alimentação mensalmente, conduz também essa pós-distribuição, monitoramento de pós-distribuição, conduct monthly post-distribution monitoring. GOAL works in the same districts, então trabalha ali nos mesmos distritos, to improve access to food for the most vulnerable primary school children during the peak hungry months. So, the institution works in the same districts to access to food for the most vulnerable primary school children, os mais vulneráveis que estão na escola primária, during the peak hungry months, durante os meses de fome, de alto pico, ou seja, os meses que eles mais passam fome, que mais falta comida. Observem que na primeira linha falou em food, na terceira linha falou a palavra food, na quarta linha a palavra food, de novo, então, aquele vocabulário se sobressai. Para ser mais rápido, quem é só dá uma olhadinha ali no food, vê que tem 4 e já assinalar que faz parte de comida. Exatamente, é o que eu estava falando, ó. Em todas as linhas quase falam food, 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 food. Então, dá para associar com qual letra aqui? Não sei se vocês conseguem ver, se não ficou muito pequenininho. Letter C. Letter C, contribui para a redução da fome. Essa ONG está batendo nessa tecla, é a tecla ali da fome, a questão da fome que eles estão trabalhando. Até fala, né? In children, school, mas só uma vez, né? Não é nada com escola. E falou em primary school, que é a idade do público-alvo deles. The emphasis is on orphans and vulnerable children. Então, a ênfase está em órfãos e crianças vulneráveis. GOAL provides short-term food security support. Food security support. Então, um apoio de segurança de comida. Então, eles estão dando esse apoio de ter esse suporte alimentar sempre.
to other vulnerable households by increasing the availability of grain and by helping enhance their ability to meet basic needs, basic necessities of these children. Então, assim, muitas palavras no texto, elas são parecidas com o português, a gente consegue relacionar, para quem é mais iniciante, tentar pegar algumas partes para interpretar e fazer a escolha da melhor opção, né? Por exemplo, access. Food, geralmente a gente sabe o que é, né? Porque tem o iFood, todo mundo conhece, são palavras que a gente já sabe. Access food, vulnerable, food insecure, insegurança com relação à comida, food distribution, monitoring, vulnerable again, access, orphans and vulnerable children, food security, fala várias vezes nessa questão do food security. Então, tem palavras no texto que vão gritar. E essas palavras vão gritar no sentido de estarem lá muitas vezes, de serem destacadas ali em cada linha quase do texto. Isso ajuda na hora de interpretar. Não só em português, tá? Mas se alguém pensa fazer a prova de espanhol para o Enem, a mesma coisa. São dicas de leitura no geral. Ok? O que vocês notam aqui? Tem gramática? Tipo disso aqui que a gente estava vendo. Tem gramática? Não, só interpretação. Pessoal, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas hoje em dia nenhuma prova de inglês, seja Enem, que é a nível nacional, ou seja TOEFL, IELTS, aquelas provas internacionais que te dão um certificado de inglês, acho que eu já falei, não cai gramática assim, perguntando para vocês o que é essa palavrinha, onde que coloca ela na frase, que verbo que está faltando, não cai, mas cai interpretação. É claro que gramática ajuda, porque se você pegar um texto e você sabe ali, muitas das partezinhas que estão naquele texto, pode ajudar na interpretação global. Of course it is important. Mas mais importante do que isso... É o vocabulário, né? E misturar esse estudo, ou seja, vocês misturarem esse estudo. Ver dicas de gramática, it's great, vai ajudar, it's gonna help. Mas... principalmente se expor ao vocabulário em contexto, ou seja, agora vocês vão fazer o texto de uma roupa, costurar uma peça de roupa, vocês devem estar trabalhando nisso, né? Aquele vocabulário ali em contexto tem mais chance de vocês lembrarem do que ficar estudando palavras soltas ou gramática solta. Tá? Então, olhar para aquele texto, ver o que tem de gramática dentro desse texto que vocês estão produzindo é mais indicado para a língua estrangeira, ok? So, this is the sense. É nesse sentido que eu queria falar para vocês. Olha só, a Lara falou aqui e eu já estava esquecendo. Eu vou ler os nomes, tá? Aldrin, Ana Carolina, Ana Clara, a Bárbara, a Kailane chegou depois, ó. A Carmen, Clara Passini, Diana, Elisa, Ana Clara, eu falei. Será que eu pulei? O Gabriel, Gabriela, Isabelle, Stephanie, e teve a Lara também, que estava aqui e avisou que já ia saindo, mas que era para lembrar dela na hora de reler a lista. Yes. E o Gabriel escreveu assim, Enem é mais técnica de prova do que conhecimento. Olha, eu diria para vocês que estudar para o Enem, vocês devem pegar as provas, com certeza, e tentar resolver elas
no tempo certo. Por exemplo, em inglês, vocês nunca poderiam passar de uns 15 minutos para responder as 5 questões. E isso já é bastante tempo. Tem que ser rápido. Uns 10 minutos, né? Com certeza. A média por questão é 3 minutos. Uhum. Por isso eu digo, são 5 de inglês, mas mesmo assim eu ainda reduziria um pouco, como a Bárbara colocou, uns 10, 12 minutos. Porque tem outras mais complexas que vocês vão ter que fazer alguma conta, lembrar de alguma equação, entendem? Então, se treinar, Isabelle, mas é isso que eu tô dizendo, ó, Isabelle, tipo, inglês, é mais leitura, interpretação, tem umas ali que é só cartoon, mais rapidinho para ler. Não levar 3 minutos por questão. Exato. Em algumas questões tu vai usar menos tempo e aí vai sobrar mais para outras, né? Exato, exatamente. Por exemplo, aquela ali da fome dá para fazer, tipo, em 1 minuto ou 2, assim, se tu for esperto e ter o raciocínio rápido, assim. É isso mesmo, Tem que tentar ser rápido nas questões que tu acha que são mais fáceis para você, e cada pessoa é que tem que decidir, né? Porque tem gente que é mais rápido nas exatas, quem sabe vai levar menos tempo nas exatas e vai dedicar um tempinho mais nas que tem que ler. Então, cada pessoa é que tem que se trabalhar esse tempo, fazer já cronometrado, né? Pois é, praticar a questão acho que é o mais importante, assim, de fazer do que ficar estudando conteúdo, assim. E nem precisa ser, assim, no tempo, sabe? Mas só de tu fazer questões de Enems anteriores já te ajuda na hora da prova. Isso, sem falar, Carmen, que quando tu tá fazendo as questões, tu está estudando. Só que tu tá estudando já no ritmo, na organização da prova. Ou seja, tu faz uma questão lá da física, que é um conteúdo. Dali a pouco já vem uma de geografia, é outro conteúdo. Tu tá estudando, mas tu já tá estudando na lógica da prova, que é de ter os conteúdos mais de forma integrada. Sim, é uma forma mais inteligente, assim, de estudar, porque tu vai focar justamente no que cai na prova. É uma maneira, eu diria, de estudar, né? Não quer dizer que seja ruim também sentar e estudar só uma disciplina da maneira mais comum, né? Agora eu vou estudar para a prova de geografia, vou fazer todas as questões do caderno, tudo que o professor deu, os slides dele, também ajuda, com certeza. Mas tu combinar com esses momentos de estudar de forma mais dinâmica outras disciplinas tudo junto através dessas questões de Enem, por exemplo. I think it's a great organization and technique for your studies. Ou estudar também, por exemplo, quando tu está vendo um conteúdo, tu pode procurar vídeos do Enem sobre aquele conteúdo e algumas questões do Enem também. Of course. Para combinar a escola com o Enem, porque com o IFES que eu não, tipo, pelo menos eu, né, não tô conseguindo estudar só pro Enem. Oh, não. Porque não tem tempo. Daí tem que ser... Eu nem tô estudando pro Enem esse ano, assim, eu vou ir fazer a prova pra conhecer mesmo o ambiente, assim, sabe? Que é ótimo também, né? É um treinamento, é um estudo já. Se vocês têm a possibilidade de já fazer, né? Tem um canal no YouTube, já que a Bárbara falou, do Brasil Escola, que tem vídeos de todas as disciplinas e são bem integrados. Ou seja, misturam as matérias, né? Então, é ótimo vocês irem fazendo e se cronometrar, com certeza. Uma grande questão, eu diria assim, ó, que uns 40% da prova do Enem, de vocês irem bem, tem a ver com esse tempo que vocês vão levar em cada questão. Em vocês aprenderem se cronometrar, estudar com um tempinho certo. A Ana tá saindo, tudo bem, a gente já vai terminar, tá? Obrigada também, thank you very much. Eu vou interromper a gravação.